Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho hoje para meditarmos na palavra de Deus. Eu quero sair um pouco da minha zona de conforto e trazer para vocês uma palavra dos últimos tempos. Se Jesus, quando estava aqui nesse mundo, falou o que aconteceria nos últimos tempos e a gente chegou nesses dias, se ele instruiu alguns apóstolos, como Mateus, em Mateus 24, que é um capítulo todo escatológico, ele instruiu Paulo também a falar o que aconteceria nos últimos tempos. Será que você não quer saber também, como eu, para estarmos preparados a tudo que viria? Aos lobos devoradores que assumiriam os altares para poder roubar, para poder matar, para poder destruir? A palavra vai dizer que o ladrão, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. O lobo é Satanás. Já o ladrão é um pastor. Já o ladrão é o ensinador da palavra. Mas a gente precisa estar atento para saber se a gente está ouvindo a palavra de um ladrão ou do bom pastor, que é Jesus Cristo. E para isso, gente, eu quero começar. Eu trouxe alguns textos aqui bíblicos da Bíblia, que é muito mais importante do que eu falar, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e eu quero que você fique aí, porque é muito importante a gente estar ligado nisso aqui, porque o tempo chegou e Jesus está às portas. Olhe bem o que vai falar Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 a 12. Antes de ler isso aqui em Gálatas, eu vou ler tudo na versão NVI para facilitar para todos. Mas antes de ler esses versículos, eu queria dizer que isso daqui é uma coisa que eu falo muito. Geralmente, os pastores, os pregadores, que se mantêm fiel à palavra de Deus, que não negocia princípios, que fica firme em Jesus Cristo, ele prega isso aqui. Porque nesse texto aqui, e você vai ver logo, ele vai dizer uma frase muito boa. Ele fala assim: busco eu a glória de homens? Ou seja, busco eu agradar a homens? Quero eu pregar o que todo mundo quer ouvir? Eu quero pregar o que Deus manda eu pregar, gostem as pessoas ou não. É isso que Paulo fala. Só que nesses últimos tempos, o que a gente tem visto são pastores, são pregadores se adaptando ao que o povo quer ouvir, se adaptando aos padrões desse mundo, que esse mundo diz que é certo, e Jesus Cristo diz que estão chamando o certo errado, e o errado estão chamando o certo, para atrair gente, para ficar com a glória nesse mundo aqui, para receber aplausos. E os pastores, os poucos, mas ainda assim são muitos, porque para Deus, gente, o que importa é a gente estar na palavra dele e não negociar princípios. Mais vale os aplausos dos céus do que da terra. Olhe bem o que fala Gálatas 1, do 8 ao 12. Mas ainda que nós, Paulo está falando ele, os apóstolos, os pregadores, olhe bem, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente dele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. A palavra usada é anátema. Anátema é pior do que amaldiçoado. Não tem uma tradução que chegue a anátema. Então a tradução mais próxima é amaldiçoado. Veja só. Quantas pessoas pregam um evangelho amaldiçoado? Um evangelho diferente desse que está na palavra de Deus, gente. Agora ele diz, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam pelas escrituras, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Veja o que Paulo diz aqui, amados. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Poderia continuar lendo aqui, mas não precisa. Aqui ele vai dizer que o evangelho que ele recebeu do próprio Jesus Cristo por revelação. Vocês percebem que muitos de nós, muitas pessoas estão se ofendendo quando o pastor prega um evangelho real, quando o pastor exorta, quando o pastor corrige, quando o pastor se mantém fiel ali. Porque do que adianta você ir para uma igreja que só prega a prosperidade material, profetiza coisas inventadas na sua vida,
coloca normas que não existem ali. Use isso, corte o cabelo assim, faça isso, faça aquilo, não use batom. Essas coisas que não valem nada. E Paulo está dizendo que esse evangelho é amaldiçoado. Essa pessoa é anátema. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque Jesus Cristo está voltando. E o evangelho a ser pregado é Cristo. Cristo e Cristo. É tudo sobre Jesus e não sobre denominação. É claro que uma igreja, ela tem um nome. Não é? Eu estou falando da igreja física. Aqui, a igreja que eu ministro se chama Cristo em Nós, a Esperança de Glória. Vamos encontrar outras placas religiosas, essa é independente. Mas vamos encontrar umas com placas religiosas. Por quê? Porque é um local de congregação, não há pecado nisso. Mas quando as pessoas começam a colocar doutrinas que não tem na Bíblia, como exigir aquilo, a palavra está dizendo, seja amaldiçoado. Aqueles que só buscam prosperidade financeira, seja amaldiçoado. Aqueles que enganam os fiéis, aqueles que dizem que pessoas do mesmo sexo podem casar, que tudo é permitido, sejam amaldiçoados. Ninguém está falando aqui para a gente odiar ninguém, não. O cristão tem que amar todos. O que eu estou falando é o evangelho de Cristo. Para entrar no reino, você tem que receber Jesus Cristo de todo o coração. E Ele vai transformar a sua vida. Vamos mais adiante. Veja o que fala aqui, que Paulo diz a Timóteo, agora em 2 Timóteo 4, só 3 versículos, do 2 ao 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Paulo está dizendo a alguém que vai seguir os caminhos dele. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Ninguém mais quer ser exortado, ninguém mais quer ser repreendido, ninguém mais quer ser corrigido. Eu não quero saber disso não. Esse pastor é chato, essa igreja é chata. Por quê? Porque foram acostumados ao evangelho amaldiçoado. E aí, os que se mantêm fiéis à palavra e está pregando o evangelho de Cristo, o povo desiste. Mas vamos continuar. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não pense com alguém, traga isso para a sua vida. Será, pastor, que eu estou suportando a sã doutrina? Porque tem que suportar até o fim, e esses serão salvos. Pelo contrário, sentindo coceira, comichão nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Várias vezes eu pergunto às pessoas, digo assim, mas por que você é dessa religião? Eu prefiro essa religião aqui, sabe, eu me sinto melhor ali. Eu me sinto tão bem com essa outra religião, eu acho que essa é certa, porque a gente faz uma caridade aqui. Eu acho que essa aí é que é certa, porque a gente medita, não fala de ninguém. Você vê que é tudo sobre você? Não existe eu acho que é certa. Só existe um Salvador, só existe um mediador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Doa a quem doer. Ele criou todo o universo do nada. Com o seu espírito, ele criou toda a terra, ele criou você. E a palavra diz que os seus, aqueles que ele criou, gente, os hebreus, os judeus, que ele escolheu o seu povo, os rejeitaram. Mas todos o quanto receberam, eu e você, ele lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e toda doutrina. E aqui, gente, em 1 Timóteo ainda, capítulo 4 também, do 1 ao 7, eu não vou ler tudo não. Olha como começa. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão os espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A mesma coisa que ele está dizendo aqui. São espíritos enganadores, não se engane, não é um espírito voando ou um espírito que está levando as palavras, não. Espírito de pessoas. É que ele vem trazendo algo que parece bom para aquela pessoa. É o evangelho do eu. Você sempre pede, se a igreja não está boazinha para você, não presta, se o pastor te repreende, não presta. E Paulo está dizendo, não há outro evangelho. Amado, Jesus Cristo, ele está voltando.
e ele vai entregar o galardão àqueles que o buscam. Jesus Cristo repreendia. Jesus Cristo chamava esses falsos religiosos de hipócritas na cara deles. E hoje, se a gente falar alguma coisa, a gente é discriminado. A gente fala, mas não pode falar isso. Como não pode falar isso? Se a gente diz, olha, aquela religião, ela é daqueles santos lá, dos demônios caídos. Aí gera um bocado de indignação. Por que indignação? Se alguém adora esses demônios caídos, eles deviam ficar felizes, né? Que a gente está dizendo que aquela religião é deles. Porque se falam, olha, a Páscoa é do Senhor Jesus Cristo. A gente não vai se ofender com isso, a gente vai ficar feliz. Então saiba, a nossa luta, primeiro, não é contra carne nem sangue, mas hostes e potestades na região celestial. Ou seja, nossa luta é contra espíritos do mal. Por isso a gente tem que estar com a mente em Jesus Cristo para continuar amando. A palavra diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. O que é que está havendo aí na humanidade? Mas aquele que permanecer até o fim no amor, na palavra, nesse evangelho, na santa doutrina, esse será salvo. E eu pergunto, o que tem te desviado, meu amigo? Aguenta mais um pouco. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E até as coisas ruins que estão acontecendo com você, a palavra diz que tudo coopera junto para o bem de ti, que ama a Deus, que é chamado segundo os seus propósitos. E a última passagem, aliás, a penúltima, está em Apocalipse 22, 20 a 32, mas eu vou ler só o 10. Na verdade, eu vou pegar aqui e vou ler Apocalipse 22, 10, 11 e 12. Perceba. Então me disse, não cele as palavras de profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Ou seja, não cele, não acabou ainda. O tempo está próximo. Jesus vai voltar. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundice, continue o justo a praticar a justiça e o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aqui está falando de obras, não de salvação. A salvação aqui está em cima, porque ele vai entregar segundo as obras que a gente fez. Obras é religião. A única religião que Deus aceita são as obras, é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, ser uma boa pessoa com o coração restaurado porque você recebeu Jesus. Salvação, receber Jesus. Obras, recompensas. Mas veja, continue o injusto a praticar injustiça e o imundo a praticar imundice. A gente sem o Espírito não entende essa passagem, vai dizer, como assim? Deus está querendo que ninguém se salve, não é isso. O que ele está dizendo é algo que está em Romanos 1, a partir do versículo 10, você veja aí, diz assim, que o homem não quis mais saber de Deus. Ele preferiu a criatura, ele preferiu imagens, ele preferiu a imagem de si próprio, ele preferiu fazer sua própria vontade. Então Deus os entregou à concupiscência, ou seja, à vontade da própria carne. Você pode acompanhar em Romanos 1, do versículo 10 ao 12, por aí. Vão lá, porque é importante. E você vai ver que, na verdade, se encaixa com esse versículo que eu li. Ou seja, continue o mundo na imundice. Continue a fazer o que você quer. Porque seu coração está tão soberbo que Deus se afasta. Deus permitiu. Nos últimos tempos, os sujos ficarão mais sujos, com exceções, obviamente, de quem se arrepende. Os imundos mais imundos. Mas os santos, como eu e você, em Jesus Cristo, procurarão se santificar mais. Os puros em Jesus Cristo, como eu e você, procurarão ser mais purificados. Purificados pelo quê, pastor? Por esse evangelho. O evangelho verdadeiro, que não é anátema. Que vocês recebam essa palavra. Que vocês busquem verdadeiramente o único evangelho que salva. E que Cristo seja com cada um de nós. Amém? Shalom, shalom. Até a próxima palavra, em nome de Jesus.